Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente para você dos estúdios da Rede Vida em Brasília. Lembrando que este programa está sendo gravado para ser exibido na noite desta quarta-feira. E vamos tratar do processo eleitoral que a partir deste dia 7 sofre aí uma mudança de estratégia nas principais campanhas. Começa a hora do tudo ou nada, os candidatos entram ali numa fase mais agressiva de campanha e nós vamos debater isso aqui hoje. Eu e José Maria Trindade convidamos o cientista político Leonardo Barreto, ele que é da Vector Consultoria. Doutor Leonardo, é um prazer receber o senhor aqui, muito boa noite. É um prazer todo meu, muito boa noite. Denise, boa noite, Zé. Pois é, né, Zé Maria? Mais um frente a frente nesse momento em que as campanhas começam a esquentar, os candidatos estão dando entrevistas. Ontem você entrevistou o presidente Jair Bolsonaro na Jovem Pan. Conta um pouquinho mais para a gente dos bastidores dessa gravação. Pois é, vai ser uma conversa muito boa hoje aqui. O Leonardo Barreto é um experiente analista político, né? Tem vários dados importantes a serem colocados. A Denise, nem se fala, já está nessa cobertura política há muito tempo e faltam menos de 30 dias para a eleição, né? A campanha foi muito pequena e intencionalmente curta, uma decisão do Centrão para facilitar para quem estava no cargo, deputado, senador, governadores e presidente da República. Só que houve essa surpresa aí, né? Quem não estava no cargo acabou largando na frente e aí a complicação acontece. O Leonardo Barreto, ele traça estratégias, é consultor, inclusive, de vários partidos políticos aqui. Leonardo, na minha avaliação, a campanha está aberta. E quando se trata de uma situação assim, o presidente que tem a caneta, que está na função, ele leva vantagem. Eu estou certo na minha estratégia? José Maria, está certo, sim. Especialmente porque, nos últimos meses, a economia tem apresentado sinais de melhora. E aí a gente tendo recuperação de emprego, tendo redução de preços de combustíveis, o preço dos alimentos, que até semana passada não tinha caído, começou a cair, né? Gera uma possibilidade do presidente poder ter aderência da sua mensagem. Muita gente pergunta em campanhas o que vale mais, a razão ou a emoção, né? E a tendência é dizer, não, as pessoas votam pela emoção. Mas se não tiver amparo material, ou seja, se as pessoas, especialmente num presidente que tenta a reeleição, contra um ex-presidente cuja a memória das ações ainda está viva na cabeça das pessoas, a gente tem uma situação inédita onde os brasileiros comparam, né? Então, ficou muito claro para o presidente Bolsonaro que se ele não gerasse uma situação de conforto, ou pelo menos uma sensação de que a economia estava decolando, né? As mensagens poderiam ser ótimas, poderiam ser muito bem boladas, emocionantes, etc., mas elas não colariam, porque a base material não corresponderia ao discurso. E aí a economia entregou, né, junto com o Congresso Nacional, né, uma circunstância economicamente favorável, o que coloca ele numa situação de competitividade que no início do ano ninguém esperava. Essa situação de competitividade, ela vale também para os governos que estão na mesma linha? É curioso, nos governos estaduais a tendência generalizada é a reeleição. Porque eles estiveram com muito dinheiro, né? Sobrou muito dinheiro nos estados. A gente tem pouquíssimos estados onde o governador não é o favorito, né? De 20 são 15, né, os governadores favoritos, é isso mesmo? Isso, assim, as exceções, né, são principalmente, né, a Bahia, né, onde, embora o Rui Costa não vá à reeleição, mas o PT, que domina lá há 16 anos, né, tem o seu candidato. Pernambuco, né, porque... a Marília está na frente. Né? Isso. Há um desgaste de material ali, né, do PSB em Pernambuco. Isso, mas mesmo assim ela é do campo ali que estava colocado, né? A gente tem a situação de Mato Grosso, embora o secretário, o Riedel, né, o ex-secretário que é candidato ao governo, que está em terceiro, quarto, ele deve surfar na popularidade do atual governador. Essa é uma situação que pode ser revertida. E o caso mais icônico é São Paulo, né, que o Rodrigo Garcia está em terceiro. Mas só um minutinho, Denise, é dinheiro? Os governadores fizeram boa gestão? Na verdade, eles tiveram recursos de sobra,
né, por causa da pandemia, e quase todos conseguiram colocar contas em dia, né? Tem estados, por Minas Gerais, que há 2, 3 eleições os servidores não estavam com salário em dia. Agora, São Paulo, repete-se a polarização, que a tendência é essa, a polarização que a gente vê no plano nacional entre Lula e Bolsonaro. Nós veremos em São Paulo, não vai dar tempo de Rodrigo Garcia chegar, é isso? Teremos a polarização, na sua avaliação, entre Haddad e Tarcísio de Freitas? Eu acho que o primeiro ponto de São Paulo foi a implosão do PSDB. O que a gente tem hoje? A gente teve, primeiro, o Alckmin atropelando os caciques do PSDB para impor o Dória como candidato a prefeito. O Dória implodiu o Alckmin, né, para impor... Para ser candidato a governador. Exatamente. A ponto da gente chegar numa situação onde ele importou um quadro do Democratas, do antigo Democratas, que era o Rodrigo Garcia, ele não é originalmente do PSDB, né? E chegamos numa situação onde o Dória precisava renunciar, sair da cadeira para o PSDB ter a chance de renovar uma candidatura com um quadro importado. Então, assim, me parece que a polarização é um elemento, mas ele é um elemento que vem depois desse grande processo de implosão que o PSDB passou. O PSDB também reduzido, né? Sim, e aquela história, né? A gente ainda tem no interior, por exemplo, o Rodrigo Garcia competindo com o Geraldo Alckmin, que sempre foi o cara do interior, né? Do Estado. Você falou de Geraldo Alckmin. Ele entra na campanha do ex-presidente Lula como ali um aval do eleitorado mais conservador. Era como se Lula quisesse usar a candidatura de Geraldo Alckmin a vice para tentar conquistar o eleitorado mais conservador. Mas o que a gente viu no início da campanha do ex-presidente foi Geraldo Alckmin seguindo ali, cantando a Internacional Socialista, ele migrando para a esquerda em vez de levar o ex-presidente Lula para o centro. Isso está colocado, o PT já corrigiu na sua avaliação essa posição de Alckmin na campanha? Como é que isso está se dando na sua avaliação? Então, acho que o primeiro desafio do Alckmin era ser aceito, né? Na própria composição e na coligação do PT. Isso ele já conseguiu, isso, né? Pelo que a gente percebe ali, já está tudo em paz, digamos assim. Já não está sendo vaiado. Já não está sendo vaiado, embora não tenha sido aprovado por unanimidade na convenção, né? Foi uma grande carta aos brasileiros mesmo, o próprio ex-presidente Eu entendo assim, né, colocou, e foi uma jogada interessante porque ele também pertence a um colégio eleitoral que é fundamental hoje no país, né, que é São Paulo. Aliás, a gente tem muitas incertezas em relação às pesquisas, mas uma das coisas que a gente pode afirmar é que essa eleição vai ser decidida no Sudeste. São Paulo e Minas, especialmente. A gente tem uma espécie de swing states, né, para o nosso telespectador. Esse é um termo que a gente usa nos Estados Unidos, que são aqueles estados que mudam de posição, né? Hoje a gente tem quase que uma emulação de uma eleição americana no Brasil, porque você tem os estados do Nordeste, especialmente, né? Um espaço Lula muito, muito cristalizado, e aí é muito custo para o Bolsonaro ir lá, como você disse, Zé Maria, numa campanha pequena, né? Muito custo para ir e virar pouco voto, e o Lula com muito custo para ir para o Sul e para o Centro-Oeste para virar pouco voto também. Então, essa é uma eleição que, se a gente pegar, por exemplo, esse primeiro espaço, esse primeiro período da campanha e analisar onde eles estiveram, foi São Paulo, Minas Rio, né? É onde o pessoal acha que a campanha vai se resolver. Aliás, não é só os dois, não, né? Todos os candidatos. Eu estava em São Paulo, encontrei com a Simone Tebet, com o Ciro, com o Janones, com todos os candidatos lá. Todos os candidatos lá em São Paulo. Quer dizer, é fundamental, né? O Murilo Hidalgo, né, que é o presidente da Paraná Pesquisa, ele tem um cálculo que é para o Bolsonaro emparelhar e talvez vencer a eleição, ele precisaria abrir 10 pontos no Sudeste e ganhar mais 5 pontos no Nordeste, né?
Seria o cálculo A segurança ali de segurança para ele virar a eleição. E faz sentido. É uma conta que bate sim com o que a gente tem visto. Agora, ele, na sua avaliação, consegue chegar meio que empatado lá em 2 de outubro? Porque você mesmo disse que essas medidas podem começar a fazer efeito, ou melhor, já tivemos aí uma redução do preço dos alimentos na última semana. Isso dá tempo do presidente se recuperar e conseguir chegar mais ali cabeça a cabeça, digamos assim, com Lula? Então, esse timing, né, das coisas acontecerem e disso se reverter, né, em voto, é uma coisa que ninguém controla. Não há controle sobre esse tipo de coisa, né? Se você faz com um ano antes, né, alguma coisa assim, tudo bem, mas mesmo assim ainda não é 100%. Ninguém controla isso, né? Ninguém controla. Agora, o que a gente tinha como, assim, o que o presidente Bolsonaro provavelmente tinha como objetivo estratégico era prolongar a eleição, dar mais tempo, né? Levar ela para o segundo turno. E isso me parece que vai acontecer, especialmente em função da apresentação das alternativas de terceira via, que no primeiro debate foram aqueles que se destacaram, muito bem, né? Foi Simone Tebet quanto Ciro Gomes, até a senadora Soraya Tronic, né? Felipe Dávila, eles não tinham muito a perder. Agora, você citou essa questão do presidente aí tentando levar a eleição para o segundo turno, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o ex-presidente Lula ali pregando voto útil. O PT vai começar a investir muito nisso, né? Inclusive desistiu de ali ficar paparicando, como diz o Nordeste, Ciro Gomes, porque eles já consideram, olha, ele está virando meio que um inimigo. Vamos tentar tirar os votos dele ainda no primeiro turno. É possível voto útil nessa altura do campeonato? Ou as pessoas vão seguir aquela máxima, aquela lição de que primeiro turno é para você votar no candidato, que é o candidato do seu coração, enfim, depois, lá na frente, é que você vai decidir, se o seu candidato não estiver no segundo turno, é que você vai decidir em quem votar? Então, me parece que os candidatos, eles estão numa posição aqui, assim, contrariando as estratégias, eles estão espelhando a estratégia do outro, é isso que eu queria dizer. O Bolsonaro queria alongar e o Lula fazendo de tudo para encurtar, exatamente para evitar uma melhoria dessa sensação, desse conforto, né? Só que como fazer isso? Eu acho, inclusive, que o ex-presidente teve até um certo excesso de confiança depois da aparição na bancada do JN, onde ele falou com muito conforto, né? E achou que no debate ele poderia resolver a fatura, né? E o próprio núcleo de campanha disse, olha, talvez tenha sido um erro, porque a gente emprestou a nossa audiência para figuras que até então não tinham muita visibilidade, que foram exatamente os candidatos da terceira via. Agora, eu acho que a Inês é morta, né? Acho que essas candidaturas, se elas não ganharam tração para mudar o segundo turno, eu acho que elas ganharam tração para que as pessoas possam mandar suas mensagens, né? Porque a questão, muitas vezes, é essa, assim, olha, tudo bem, eu não posso eleger o meu candidato, mas eu quero mandar uma mensagem, por exemplo, de insatisfação, né? E acho que hoje a gente caminha para o segundo turno. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, falando com o cientista político Leonardo Barreto. Ele é experiente, traça cenários, uma competência muito boa, e nós vamos agora no intervalo e voltamos em 2 minutos e vamos fazer um passeio pelo país. Vamos ver como estão as disputas nos estados. 2 minutinhos e voltamos.